O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo e deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é esse: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro Padre Giovanni, Diácono José, demais irmãos e irmãs. O quarto domingo da Quaresma é o domingo chamado Domingo da Alegria. Como nós ouvimos no canto de entrada, que entoava a antífona de entrada desta Santa Missa, hoje a liturgia da Igreja nos faz um convite à alegria. Alegrai-vos, ou alegra-te, Jerusalém. Então, de fato, é um momento para nós reencontrarmos o motivo desta alegria. E o motivo da alegria, ou o motivo pelo qual nós podemos e devemos nos alegrar, é o grande amor de Deus por nós. Nós vamos ter ocasião de refletir um pouco mais profundamente sobre o amor de Deus por nós na primeira reflexão que nós vamos fazer daqui a pouco. Então, para este momento, para esta homilia, quero recordar apenas alguns aspectos essenciais para que depois nós possamos refletir isso mais profundamente. Primeiro, nós ouvimos na segunda leitura: por causa do grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, Ele nos deu a vida em Cristo. Então aqui nós vemos que de fato não funciona da seguinte maneira: primeiro eu me torno uma pessoa boa e depois Deus me ama. Não é assim que acontece. O amor de Deus está direcionado a nós desde o início da nossa existência. Na verdade, Ele é a raiz da nossa existência. Nós só existimos porque Deus escolheu nos amar. Então não importa se nós correspondemos ou não ao seu amor, isso não diminui o amor de Deus por nós. O amor de Deus, em outras palavras, não é consequência do nosso amor. O amor de Deus é o amor primeiro. Ele primeiro nos ama e depois nós nos tornamos amáveis. Então nenhum de nós deve estar preocupado em conquistar o amor de Deus. O amor de Deus é um dado. Ele nos ama misericordiosamente e nos amou, dando-nos o seu Filho quando, diz o apóstolo, nós ainda estávamos mortos por causa dos nossos pecados. A segunda coisa que está do outro lado e também nós temos que evitar
É aquele pensamento que vai se difundindo por aí, e tem gente que quer colocar isso na boca do Santo Padre, que não é verdade. De que Deus não se importa com aquilo que a gente faz. Então não importa como a gente vive, Deus é bonzinho, Ele é um jujuzinho, e tanto faz. Como Deus é bonitinho, não é verdade? É um Deus assim, de desenho animado, uma coisa meio pueril. Porque, meus irmãos, o amor de Deus, repito, é um dado, e nós não precisamos então conquistá-lo. Mas ele não serve de justificativa para nós continuarmos nos nossos pecados. Ele não serve, o grande amor de Deus por nós, não serve de justificativa para que a nossa vida continue sendo uma vida torta. Pelo contrário, o amor de Deus quer transformar a nossa vida, como nós ouvimos no Evangelho. Quem crê, todo aquele que nele crer, não morra, mas tenha a vida eterna. Ora, meus irmãos, a salvação que Deus nos oferece, como também ouvimos na segunda leitura, que é dom de Deus, nós a acolhemos e a colocamos em ação a partir da fé. Mas a fé transforma a nossa vida. A fé nos transforma em homens e mulheres novos. A fé não justifica os nossos pecados. A fé nos transforma por dentro e nos faz não só superar os nossos pecados, mas nos faz chegar àquilo que o Senhor nosso Deus quer a cada um de nós. E o Senhor nos chamou à santidade e não à mediocridade. Então, é a partir da fé, a fé neste amor, que nós, então, abrimos o nosso ser à sua ação e nele somos transformados. E aqui, então, aquilo que quero dizer nesta homilia, porque o resto a gente vai conversar até a hora do almoço. O que é ter fé? Porque você já percebeu que ter fé não é simplesmente saber algumas coisas. Ter fé é mais do que isso. E claro, a palavra fé, ela é usada em diversos contextos e tem diversos significados. Mas aquilo que quero refletir com vocês é justamente o ato de fé, quando a fé acontece no nosso coração. Porque, de fato, a fé é uma ação de Deus em nós. Deus toca a nossa vida toda vez que nós fazemos um ato de fé. E é nesta concordância, vamos dizer assim, que é quase uma dança, onde Ele conduz e nós somos conduzidos, que a vida de fé vai nos unindo a Ele, de tal modo que a nossa vida vai sendo transformada. Então, meus irmãos, atenção, porque agora cada um precisa olhar para a sua vida, para perceber quanto que já aconteceu o ato de fé na sua vida. Porque é este ato que nós devemos buscar sempre. Então vamos lá. O ato de fé normalmente acontece quando a gente tem vida de oração. E muitas vezes durante a oração. Mas não sempre, porque como eu disse, a fé é um toque de Deus na nossa vida. E Deus é soberanamente livre. Às vezes a gente vai rezar e fica em oração durante bastante tempo. E Deus, porque é Deus e sabe tudo, não aparece. A gente fica remando ali e parece que não sai do lugar. Mas às vezes também o ato de fé acontece ali. E é importante que a gente reze para dispor o nosso coração a receber esse toque da graça de Deus, né? Mas às vezes acontece esse ato de fé, por exemplo, depois da comunhão, quando o corpo e sangue de nosso Senhor nos toca. Às vezes acontece numa adoração, às vezes acontece quando a gente está ouvindo uma música, às vezes acontece quando a gente está ouvindo uma pregação. Mas o que é este ato de fé? Este ato de fé, meus irmãos, acontece quando você está lá, ou refletindo, ou escutando alguma coisa, e às vezes você já escutou milhares de vezes.
E aí a graça de Deus te toca. E como que uma luz brilha no seu coração e você diz: entendi, Deus me ama. E aí quem está do lado diz assim: mas você não sabia que Deus te ama? Fala: não, eu sabia, mas é que agora eu sei. Deus me ama. E quando isso acontece, a nossa inteligência é iluminada e a nossa vontade, a nossa capacidade de decidir é convidada. É como se Deus dissesse: vem. Nessa hora, meus irmãos, se nós não viramos as costas para Deus e decidimos: eu vou ali, eu dei um passo na fé, fiz um ato de fé. Espero que cada um já tenha reconhecido dentro de si quando isso aconteceu. E é quase que um flash. É a luz de Deus, ela passa e brilha. E ali nós somos convidados: vem. E meus irmãos, o que nós precisamos fazer nesse momento é ir. É dar o passo. Porque se a gente dá um passo cada vez que isso acontece, a nossa vida vai sendo transformada por este toque da graça de Deus. E aí daqui a pouco, eu já não sou mais tão impaciente como eu era antes. Daqui a pouco, eu já não sou mais tão intolerante quanto eu era antes. Depois de alguns passos, eu já não tenho mais tanta dificuldade de ficar em silêncio como eu tinha antes. Depois de alguns passos, aquilo que me custava muito fazer na minha casa, na minha família, que me custava fazer na comunidade, na paróquia, já não custa mais tanto assim. Porque de fé em fé, e o apóstolo diz: o justo vive pela fé. De fé, o justo é um santo, né? Na linguagem bíblica, quem é justo e quem é santo. Então, o justo vive pela fé significa que, de fé em fé, nós vamos peregrinando e Deus vai nos transformando. Ora, meus irmãos, quando acontece esse ato de fé, às vezes a gente fica emocionado, às vezes a gente fica contente e às vezes não tem sentimento nenhum. Mas não é atrás do sentimento que a gente vai atrás dessa graça. E repito, Deus dá quando quer, mas Ele sabe o quanto nós precisamos disso para caminhar. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nesta celebração e nesse dia de hoje, é isso que nós vamos buscar. Aquele toque da graça de Deus que nos faz avançar. Aquele toque da graça de Deus que renova a nossa vida. Aquele toque do amor de Deus que nos faz dizer, como o apóstolo diz: vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Então, num instante em silêncio, se te ajuda a rezar, feche seus olhos, baixe sua cabeça e peça desde já o dom do amor de Deus, ou seja, o dom do Espírito Santo de Deus, para que Ele toque hoje o teu coração, te lembre das coisas que são necessárias lembrar para continuar no caminho dele, e abra-se àquilo que Ele quer dizer, aos desafios que o Senhor Deus quer colocar para a sua vida, para que, peregrinando de fé em fé, você também possa experimentar o amor, a graça, a transformação que Deus pode fazer na sua vida.